Esse daqui é um vídeo bem simples que eu peguei daqueles bancos de imagem, que ele é uma paisagem, vocês podem ver que vai aparecer ali a parte de trás do mar. Aqui do meu lado direito, ó, eu tenho o tracker acionado, que se eu selecionar o meu vídeo, né, e apertar em Track Camera, ele vai fazer todo o tracking em 3D. Se você não tiver aqui o tracker ativado, você pode vir aqui e pesquisar 3D Camera Tracking. E aí você arrasta ele até aqui em cima, beleza? Só essa diferença. Quando você arrastar, ele já está aqui andando por todos os frames do vídeo para te conceder pontos aqui na tela. E esses pontos que vão deixar a gente fazer realmente o nosso tracking de texto ou de algum elemento específico. Beleza, feito o processo, você vai colocar aqui em Create Camera e ele já vai te dar todos os pontos que você pode ligar um texto ou algo aqui nesses lugares, certo? E aí tem como você selecionar alguns, ou se você quiser selecionar uma parte específica para você colocar em um ponto maior aqui, né? Então vamos ver um lugar que fica legal aqui para a gente poder colocar o nosso texto. Aqui no canto você pode também controlar o tamanho desses pontos, porque às vezes fica meio difícil de ver, você pode aumentar, beleza? E aí durante o vídeo todo vão ter esses pontos específicos que você pode ligar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um sólido. Apertei com o botão direito, criar um sólido. O nosso sólido já vai estar ali nessa posição, beleza? E você vai ver que ele fica exatamente ali paradinho. E se a gente colocar algum texto vinculado ou alguma foto vinculada a esse quadrado aqui, esse sólido, essa foto vai ficar exatamente da mesma forma. E o legal é que ele some junto. Então eu posso colocar esse, lá na frente eu coloco mais um. O vídeo vai ficando interessante pra caramba quando você sabe usar isso daqui. Vamos só mexer na posição então desse sólido. Vou mexer aqui um pouquinho na rotação Z, um pouquinho na X também, para ficar mais reto do que inclinado como estava. Agora sim já melhorou bastante. A gente vai fazer o seguinte então, coloca aqui, botão direito, New, texto, e vamos colocar, sei lá, montanha, tudo em tecla fixa aqui. Escrevi montanha, deixar esse texto branquinho para ficar mais legal, ou quase branco aqui. Quando você escrever o texto, você vai apertar, transformando ele em 3D. E na hora você já vê a diferença que dá, porque ele começa a acompanhar o movimento de câmera também. Se eu soltar o meu vídeo, o texto solto já dá um efeito muito bom, assim como ele tá. Então eu não precisaria colocar esse sólido para ter um efeito de texto passando na tela. Porém, se eu quiser deixar o meu texto especificamente lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou até deixar aqui perto para vocês poderem ver. E aí, não tem esse caracolzinho? Eu vou apertar nele segurando o Alt e vou ligar ele no sólido. Automaticamente ele foi para lá, tá vendo? E agora a gente vai precisar arrumar a posição dele, a rotação e tudo mais. Se eu mexer na rotação Z, agora sim ele vai ficar na posição certa. Depois de arrumar então o 90, eu vou mexendo no position aqui do texto, ó, para poder trazer ele realmente para onde a gente quer, que seria mais ou menos no meio, né? Vou aumentar também a escala dele para deixar mais legal. E aí você pode ver que o texto já está aqui grudado, certo? Tem uma coisa que fica legal para você fazer, que o 3D dá essa liberdade. Se eu mexer um pouquinho na rotação X aqui, ó, o texto ele levanta. Então mesmo quando a gente está aqui atrás, ele fica mais aparente, né, do que isso daqui. Se eu voltar agora, ó, ele fica um texto todo achatado. Por isso eu vou deixar um pouquinho da rotação X aqui para o nosso texto levantar. Eu vou jogar uma sombrinha também, para ele ficar legal aqui. Vou pegar o Drop Shadow. E aí, a partir do momento que eu joguei o Drop Shadow, eu vou chegar aqui mais perto para poder ver melhor o texto. Aumentar um pouquinho da distância, né, para ficar mais fácil de ver ali. E jogar aqui mais para baixo, só para dar um efeitinho mesmo, e parecer que o texto está flutuando. Agora sim, a gente não precisa mais desse sólido, então não apaga ele, mas você vai tirar ele no olhinho. E agora sim, o nosso texto vai ter sido adicionado no 3D de verdade. E você pode, obviamente, melhorar muito mais isso daqui. E uma outra dica para você que quer fazer um efeito com mais de um texto, eliminei o sólido, que a gente não vai precisar mais dele. Vou diminuir um pouquinho a escala do nosso texto aqui. Voltar a 100 de novo, até tirei a transformação dele para o 3D, mas agora a gente vai transformar de novo para ter ele aqui linkado com a câmera que o nosso tracker, né, lá do comecinho que a gente fez, ele criou uma câmera onde tudo que a gente colocar na tela vai responder a essa câmera. Então é aquela coisa que aconteceu no começo. Se eu soltar, esse texto montanha, ele vem acompanhando, certo? E aí, para você que não quer colocar em um lugar específico da tela, você pode mexer até com mais de um texto, e isso é muito legal. Vou dar um Ctrl D aqui no texto, vou escrever uma outra coisa, se eu trazer mais para baixo, vou colocar montanha verde, sei lá, bem criativo. E aí quando a gente mexe na Top View, vai ter um segredo aqui, que é o efeito de paralaxe, né? A gente pode trazer uma coisa mais para perto da câmera e uma coisa mais para longe. E aí uma vai passando em momentos diferentes da outra, né? Aqui nesse canto onde está escrito Active Camera,
a gente vai apertar e apertar no top, porque aí eu vou ter a visão de cima, né, de tudo. Então eu vou trazer o montanha, que é a primeira palavra que vai aparecer, mais para próximo da câmera. E aí se a gente voltar lá no início aqui, ó, na câmera de frente ou até mesmo na principal, que é Active, né, ele vai estar muito maior do que esse aqui. Vou até colocar ele aqui mais para trás, ó, e aí vamos lá na Top View de novo. Eu vou jogar esse daqui mais para trás, só que agora tem o segredo que vai fazer isso daqui ficar legal. Já tá interessante, né, da forma que tá, porque vem o montanha passando primeiro e depois passa o verde. Aqui a gente pode mexer um pouco para quando passar a palavra montanha, o verde ficar mais aparente, né? E aí você vai lapidando essas partes para ficar como se fosse aquelas aberturas de filme, de super-herói e tudo mais. Mas quando a gente tem o paralaxe, a perspectiva, normalmente o que acontece com as coisas do fundo? Elas ficam desfocadas, assim como a nossa visão. Então, aqui no texto de cima, eu vou jogar um blur. Vou pesquisar Gaussian Blur, vou jogar aqui no texto que está escrito verde e aumentar bastante, beleza? Mas primeiro eu vou jogar aqui o reloginho do blur, né? Vou apertar U e aí eu vou ter o controle. Eu quero que ele volte a ficar com 0 de blur quando a palavra verde aparecer. Então eu vou arrastando aqui, ó, e arrastando aqui em cima para ver onde fica interessante eu tirar o blur dele. Eu acho que aqui, ó, quando a palavra montanha já está descendo, fica interessante. Então eu vou trazer o meu keyframe, mas como ele começa com blur, eu volto pro início do vídeo e agora sim adiciono um blur mais pesadinho aqui nele. Eu acho que aqui na faixa de uns 20 já fica bem legal, e você vai ver que só isso dá diferença. Eu vou inclusive fazer uma coisa que a gente sempre faz no After Effects, né, que é selecionar os dois, dar um F9, que você vai suavizar esses keyframes para não ficar algo tão seco. E agora, ó, a palavra montanha aparece e aos poucos a palavra verde lá atrás vai tirando o blur dela. A gente até pode deixar isso daqui um pouco mais agressivo. Eu vou tirar esse blur, vou aumentar para 40, vamos ver se fica legal. Aqui ele já fica bem mais esfumaçado lá atrás. Eu vou até separar um pouquinho mais para dar esse efeito de blur muito mais forte, né? E aí aos poucos ele vem aparecendo a palavra verde da forma que ela deveria aparecer.